Iremos agora à próxima conferência. Temos o grande prazer da participação do Dr. Sérgio Canuto, que é presidente da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Trauma do Esporte, a SBRAT. Ele vai fazer uma conferência muito interessante sobre as lesões meniscais, quando e como suturar. Dr. Sérgio, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Obrigado. Estão me ouvindo? Bem. Obrigado, Gilberto. Prazer, Javier, já nos conhecemos em alguns eventos, da época da Sociedade de Cirurgia de Joelho. Eu sou de Maceió, né? Sou atual presidente da SBRAT e faço parte do Santi Study Group, que é um grupo multicêntrico de colegas de vários países do mundo e que o Santi Group hoje vamos com mais de 30 publicações em relação à cruzada anterior, menisco e ramp. Coube a mim falar quando suturar o menisco, né? E eu vou mostrar um pouco de imagens, né, de um feto com 10 semanas, em que você já observa uma formação meniscal perfeita. Essa imagem com 16 semanas do menisco lateral, ele é igual ao menisco do adulto, ou seja, o menisco ele se forma de forma precoce, ele tem uma boa vascularização e a anatomia não muda muito. Ele é composto por fibras colágenas, 90% fibra colágena tipo 1, mas tem as dermais e tem várias orientações circunferenciais, radiais e perfurantes. Existem as zonas, tá? Que foi descrita por Smigelski, que é um colega da Polônia, e ele publicou essa zona 5, que é a zona da raiz meniscal. Zona 4 é uma zona chamada menisco capsular, é onde acontecem as lesões em rampa, e zona 3 é uma zona mais estrutural, onde fica o colateral medial. O colateral medial é importante para quando você vai fazer as suturas inside-out, você fixar bem esse menisco. A zona 4, onde tem a lesão em rampa, quando ela é tipo 1, que acontece justamente onde está escrita a palavra rampa, você não consegue fazer com dispositivos on-side, tipo fast fix, você tem que usar dispositivos tipo gancho para pescar essa cápsula e suturar no menisco. Aqui as raízes, né, do menisco lateral e do menisco medial, você vê uma aproximação muito grande com o LCP e hoje, cada dia mais, a gente sutura raiz de menisco. Então, essa semana eu fiz 2 suturas de raiz, é uma cirurgia que está cada dia mais presente na nossa vida rotineira. E aqui uma imagem clássica do menisco medial e lateral, em que você observa que o menisco lateral ele cobre quase toda a superfície da tíbia. Isso significa que ele provavelmente faz mais falta do que o menisco medial, que ele cobre um pouco menos a estrutura, né? As funções de um menisco são clássicas: estabilizar, ele é um estabilizador secundário do joelho, ele absorve impacto, distribui carga, lubrifica, melhora a lubrificação e a propriocepção. E a cobertura do menisco lateral chega a 70% da sua superfície e o menisco medial menos, 40% a 50%. Uma menissectomia parcial, ela chega a aumentar a área de contato de 50% a 75% e a pressão de até 200%, 300% no menisco lateral. A vascularização é clássica, ela vem da periferia para dentro, esse estudo do Arnowski em cães, e da direita um estudo mais recente do Christian Fink, em que tem área vermelha, branca e branca-branca, que sabe-se hoje que nos pacientes mais jovens a branca-branca tem vascularização. Aqui a classificação da Isacos, que é anatômica, né? Flap vertical, flap horizontal, radial, horizontal, é bem prática, e uma lesão em alça de balde, que são lesões bem desafiadoras, principalmente em meniscos estáveis, em joelhos estáveis, que é uma lesão isolada, muitas vezes ela acontece por degeneração e não é tão simples dessa lesão funcionar. Com relação aos padrões de lesão meniscal no esqueleto maturo, né, é que os adolescentes e crianças eles sofrem muitas lesões e muitas vezes não conseguem se reparar essas lesões. E os fatores associados de mais complexidade são em homens e pacientes obesos, têm lesões mais complexas, né? Nesse trabalho ele mostrou que quando você faz o tratamento precoce, você aumenta a possibilidade de reparo desse menisco. Então, quando você tem uma lesão meniscal somente associada com LCA, você tem que ser um pouco mais precoce para salvar esse menisco. Quando eu vou falar em sutura de menisco, eu gosto de diferenciar. O joelho estável, que o menisco falha do nada, esse menisco possivelmente tem algo degenerativo. E o joelho instável, rompeu o LCA, rompeu o colateral,
e fez um trauma, esse menisco ele rompe secundário a um trauma, ele tem um potencial de cicatrização infinitamente maior. Então, muito cuidado com lesões joelhos estáveis e ruptura meniscal isolada. A cirurgia deve ser indicada para pacientes com perda de amplitude de movimento, sintomas persistentes, rupturas instáveis, fragmentos deslocados por intercôndilo e lesões mais complexas, né? O reparo deve ser tentado sempre que possível, até porque crianças e adolescentes têm um potencial muito maior que o adulto de cicatrizar essa lesão. Mas a meniscectomia ainda é usada em situações especiais, principalmente quando você se depara com meniscos degenerativos e você não tem muita possibilidade de suturar esse menisco. Então, é uma opção, ela aumenta o metabolismo, acelera o quadro inflamatório e deteriora a cartilagem, mas eventualmente é necessária. E Fairbanks, desde 1948, já relatou que a meniscectomia vai levar a uma artrose, achatamento de côndilo e osteoartrose. Na maioria dos estudos, é claro que o reparo meniscal ele é superior e melhor a longo prazo, né? E o risco de artrose, condrólise e uma evolução trágica para o joelho acontece principalmente na meniscectomia lateral, porque você tem um côndilo convexo, uma tíbia convexa, então é muito mais danoso a meniscectomia lateral do que uma medial por ter um encaixe mais amigável. Quando você resseca o menisco medial, você aumenta em 30% a sobrecarga no cruzado anterior. Então, até a reabilitação pós-operatória de um cruzado anterior pós-meniscectomia tem que ser mais desacelerada, com o risco de não sobrecarregar o enxerto. E quando a gente indica, né? Indica lesões agudas, sintomáticas, periféricas, entre 7 e 10 milímetros, zona vermelha, vermelha, branca, sem deformidade no menisco, pacientes jovens e joelhos estáveis pós-reconstrução do LCA. Quando você faz cirurgia de LCA, você cria um cenário muito favorável pelas perfurações ósseas, um sangramento maior e um potencial maior de cicatrização. É contraindicado em joelhos degenerativos, instáveis, tecidos não viáveis, infecção, doença, pacientes reumatoides, pacientes não cooperativos, porque o paciente, às vezes, ele tem que ficar, dependendo da lesão, a lesão radial vai ficar 45 dias sem pisar, então ele tem que concordar com esse período, ele tem que topar fazer uma reabilitação, então isso tem que ser discutido com o paciente. O que é controverso é essas lesões complexas, que eu acho que mesmo complexa lateral, você tem que suturar de qualquer forma. Se for na região branca e for estável, eu acho que você tem que tender a suturar, porém, em atletas de alto rendimento, profissionais, mesmo jovens, 25, hoje há uma tendência a fazer meniscectomia medial nesse perfil, porque tem estudos que mostram que eles só voltam no mesmo nível um ano, e tem um estudo agora da Major Soccer League americana que eles voltaram no mesmo nível após 2 anos, e isso aí praticamente acaba a carreira do atleta por uma lesão meniscal, que ele poderia ter um retorno precoce. Então, isso é discutível, mas eu tenho uma tendência em atletas profissionais fazer meniscectomia após os 25 anos de idade. Medial, lateral, nunca. Tá? E, óbvio, você tem que ter algumas vezes material. Então, lesões na zona branca, se for estável e paciente jovem, você tem que tentar salvar. Lesões na zona vermelha, você tem que suturar sempre, porque o potencial é muito grande. Suturas de fora para dentro eu uso bastante, e ela é boa para a parte anterior e para a parte do corpo, e com a simples agulha dessa aqui você consegue fazer. Inside out é mais do meio e para trás a parte medial, e no corpo do menisco lateral. All inside, do meio do menisco, você passa uma linha do equador para trás, é excelente. Para mim, a melhor opção é para a lateral, vou detalhar nisso. E as suturas abertas. As suturas abertas eu utilizo naquelas lesões císticas meniscais. Você tem um cisto parameniscal, você tira uma parte da lesão interna, mas você tem aquela lesão horizontal degenerativa. Então, você vai ali, faz uma incisão, debrida e dá pontos de forma aberta, principalmente no menisco lateral, e o resultado é excelente, entendeu? E muito simples e barata. É importante você estimular essas lesões meniscais com raspa, com microfratura, com trefinação, com shaver. O coágulo de fibrina é uma opção barata e que ajuda na cicatrização no momento de você fazer como um sanduíche, colocar ele no meio da lesão. E o PRP tem pouca literatura e é discutível essa indicação.
Eu uso muito essa sutura fora para dentro. Na parte medial, eu vou desde o corno posterior até a parte mais anterior do menisco. Ela é barata, geralmente eu abro 4 agulhas dessa e essas agulhas eu consigo... Uma eu ponho um nylon laçado, a outra eu ponho um PDS, e eu sempre começo, mesmo nas alças de balde, com essa sutura, porque eu faço ela para reduzir o menisco. A partir do momento que eu consigo reduzir o menisco, eu começo com os pontos. A parte mais posterior eu gosto da all inside, e do meio para trás, ou inside out, ou outside in, as duas coisas. Essa semana eu fiz uma alça que eu dei 8 pontos, e eu dei 2 all insides e 6 out in, mas eu tinha a caixa aberta na sala com o inside out, que eu gosto também. A forma que eu faço é essa aqui, tá? Eu já passei por uma agulha o ponto duplo, depois eu vou com a agulha, eu boto o PDS, e essa sutura lhe permite fazer ponto horizontal, ponto vertical, ponto em X, e assim, para quem trabalha com SUS, com um sistema que não consegue coisas caras, você consegue fazer bem. Olha, essa imagem abaixo, eu dei, sei lá, 6 pontos nesse menisco fora para dentro. Então, é muito simples, muito fácil e bem reprodutível a técnica. Se você não quiser fazer aquele looping, você pode passar o fio, deixa eu adiantar aqui, você passa um fio simples, depois passa ele dobrado, recua um pouquinho e com a pinça 2 dedos você vai lá e dá o ponto, ou seja, é muito fácil. Também você pode fazer assim sem passar com looping, você passa ele simples, aí quando você recua a agulha, aí ela forma o looping. Só é você pescar ele com a pinça 2 dedos, que eu chamo essa pinça aqui de 2 dedos, e aí você vai lá e passa, aí o fio de fora puxa e faz o mesmo ponto que você já fez. Então, você permite fazer pontos como quiser. Existem dispositivos que a empresas tem, que é o Mender 2 da Smith Nephew. Esse dispositivo, existem algumas empresas nacionais que têm hoje aqui no Brasil, mas ele é originalmente feito pela Cufex. Eu gosto muito desse aqui, da Linvatec, que você permite, mesmo inside out, você consegue dar pontos até na parte anterior do menisco. Então, esse da direita, para mim, é bem superior que o da esquerda, mas os dois ajudam. Esse trabalho comparou lesões em atletas de elite com all inside versus inside out. Você vê que quase o dobro de falhas no sistema all inside, que é o mais sofisticado, ou seja, o inside out, para mim, continua sendo o padrão ouro, né? E quando você compara medial com lateral, 8 vezes mais falhas nas suturas de menisco medial. Por isso que em algumas situações, um paciente mais velho, pelo menos, você pode pensar na meniscectomia se ele for atleta de elite. E em um ano, 8% dos reparos laterais falharam, muito pouco, contra 16% medial da técnica inside out. Mas quando você vai para all inside, que é a mais sofisticada, 42% de falha. Então, bem mais falha, né? Atletas jovens, quanto mais tempo você adia para reconstruir esse ligamento junto com o menisco, você aumenta 7% a chance de não reparar esse menisco. Então, aqui é um caso, só para exemplificar, uma criança de 10 anos com a lesão de LCA, uma alça de balde, dá para ver o fragmento meniscal luxado, sinal do duplo LCP, e aí a gente fez a reconstrução. Primeiro fizemos a sutura, fizemos inside out, né? As nossas referências é o gastrocnêmio, o semembranoso e a cápsula anterior. A gente abre um triângulo ali. Nesse caso, por ser uma criança bastante jovem, eu fiz um acesso bem pequeno. E aí a gente segue com as técnicas inside out, que para alça de balde, para mim, é o padrão ouro, e a literatura está mostrando isso. Então, aqui só detalhes técnicos dessa sutura. Vou adiantar um pouco. E sempre tem que fazer esse acesso. Antigamente fazia um pouco maior, hoje eu faço um pouco menor. Eu usei guias fora para dentro, outside in. A minha preferência sempre é epifisário. A gente tem uma tendência a fazer de proximal para distal o fêmur, e o tibial eu boto bem central. Ele fica um pouco mais baixo no intercôndilo, e bloqueio normal e boto parafuso de interferência, porém o tendão ele fica para cima e o parafuso de interferência para baixo, para proteger a fise.
Isso é um detalhe técnico, eu fixo com poste e com a grafes. Acabei passando um pouco rápido. Deixa eu voltar. Aqui é o pós-operatório. E esse paciente ele tem mais de 8 anos de operado, isso não é um caso novo. E na época eu não fiz reforço extraarticular, mas hoje esse aí com certeza faria também o mini-Lemaire modificado, exatamente a técnica que você mostrou, do Daniel lá do Special Surgery, né, que parecida, que passa por debaixo. Um dispositivo que vai ser lançado recentemente, chama Menisco for All, é um dispositivo inside-out, só que ele é muito fácil de fazer, ele é muito mais rápido, ele vem com um mini tape com 2 metros, você consegue fazer pontos contínuos e pode fazer pontos igual o inside-out convencional, e você pode fazer pontos em X, ele é mais rápido, ele é mais simples, é mais fácil, ele é bem reprodutível, então você passa o primeiro ponto, aí você puxa o fio, aí você passa um outro ponto, você pode passar como quiser, aí você puxa o fio para trás, puxa o fio para frente e tira o pino, de novo, outro fio, puxa sempre para posterior primeiro, puxa para anterior, recua e dá mais uma, você pode dar 10, 15, 20 e vem 2 metros de fita de tape, então é muito bom. E aí no final você passa por debaixo dos 2 loops, as 2 pontas, e ele corre e dá um nó contínuo. É espetáculo essa técnica, está para ser liberada a qualquer momento, é da Syntegra Surgical, que é uma empresa nacional, e assim está inovando bastante com alguns dispositivos que não são tão caros e muito eficientes. E assim, a vantagem é que ele é de fácil manuseio, você controla a saída, porque é na sua mão que você vai fazer o dispositivo inside-out, e você pode fazer múltiplos pontos. E uma outra lesão que é muito comum e que eu faço desde 2014, mas ela não é nova, Strobel faz desde 88, Morgan faz há mais de quase 40 anos, é as lesões em rampa, tá? Então, você tem que sempre investigar esse complexo posteromedial, você tem que, além de examinar pela frente, você tem que ir lá atrás, nessa borda posteromedial, passar por debaixo do cruzado posterior e procurar essa lesão. Se você procurar, você não acha. 40% das vezes você só vai identificar essa lesão se você for lá atrás. Esse estudo do Bertrand, do Santigroup, ele mostrou que quando você faz o Step 1, que é olhar pela frente, você diagnostica 60% das vezes. Mas quando você faz o Step 2, diagnostica 25% das vezes. E o Step 3, que é explorar com uma simples agulha, você diagnostica mais 15%. Então, a lesão acontece aqui, entre essa parte vermelha e a parte amarela, na cápsula, e os coreanos já fazem essa técnica há muitos anos também, há mais de 25 anos, e a prevalência dela é muito grande, chega a ser 24% nesse estudo do Santigroup, 28% nesse outro estudo em pacientes pediátricos, e um estudo que a gente publicou há um ano atrás mostrou 10%, porém, os casos que a gente operou foi entre 2019 e 2014, e no primeiro ano era só 4%. Mas em 2019, com a curva de aprendizado, já estava em 20%. Eu garanto que hoje é em torno de 25% a minha prevalência, que toda semana eu suturo pelo menos uma lesão em rampa. Então, está muito mais prevalente. E lembrando que a lesão em rampa é uma lesão do cruzado anterior e não uma lesão isolada do menisco. A tíbia vai para frente, há uma cocontração do seio membranoso. Nesse momento de redução, você provoca a lesão em rampa. Esse trabalho também do Santi, do Etienne, ele mostrou a fisiologia da lesão de rampa, e quando você se depara com um edema ósseo posteromedial da tíbia, na minha mão é 100% de lesão em rampa, é uma lesão que é difícil de diagnosticar na ressonância, o exame clínico, com laquímetro, ele tem 1 a 2 milímetros a mais de folga, então eu diagnostico muito clinicamente, mas na cirurgia é o padrão ouro, né? O padrão mais comum é a lesão tipo 1, acho que não cabe entrar nesse detalhe, e o difícil, e você tem que praticar, que depois você pratica, você demora 10 segundos, é para entrar lá atrás. As dicas é fazer um portal mais alto, lateral, para você conseguir a angulação, e algumas vezes em criança, que é mais apertado em criança e adolescente, você tem que passar um shaver na borda medial
na borda lateral do côndilo medial para ampliar um pouquinho esse espaço. Existem diversas formas de ser feita. Você pode fazer com dispositivos com ganchos simples. Eita. É um vídeo com um gancho, é um vídeo até do Fred Pimenta, que é um colega daqui, de Belo Horizonte. Eu estou tentando botar esse vídeo nosso aqui, mas também estou com dificuldade. Cadê o mouse? Esse é um trabalho que a gente publicou ano passado no Arthroscopy, que é uma técnica de sutura em rampa. Aqui é o vídeo do Fred, que ele mandou para mim. Eu não pedi permissão para mostrar isso na aula a ele, mas já estou mostrando ele com um gancho. A primeira vez que eu fiz com gancho foi em 2015. Dá muito mais trabalho, mas é totalmente possível. Recentemente eu fiz um caso com agulha de peridural. Fui lá, tortei e fiz. Eu tinha um material na sala, mas um amigo meu disse que tinha feito. Eu fiz, vou fazer também. E é possível, só que só dá um ponto, né? Aqui é a nossa técnica que a gente publicou no... Como é que eu adianto aqui? No Arthroscopy Techniques. É uma técnica que a gente utilizou uma pinça chamada Scorpion, a Niscorpion. Ela é uma possibilidade quando você não tem na sala um gancho ou você não tem um dispositivo adequado. Então, você debrida, você vai lá com a Niscorpion e dá um ponto na cápsula e depois você vai dar um ponto no menisco. A desvantagem dessa técnica é que você só dá um ponto. Você não consegue dar mais de um, mas é uma técnica factível, né? E é idealizada pelo Jonatas Brito, que é um colega que faz parte desse trabalho também. Então, é bem interessante. Eu vou adiantar aqui para não passar muito do tempo. E como eu faço, né? 90% das minhas lesões em rampa eu faço dessa forma. Então, aqui é uma lesão em rampa. Essa é aquela lesão mais escondida que você tem que ter uma película entre o menisco e a cápsula. Você vai lá e com o probe você acha a lesão. Eu gosto de passar um shaver. Esse shaver vai debridar essa lesão. Se eu abaixar um pouco ali, você já bate na tíbia, né? A gente vai bem conservador. Antigamente eu shavava mais, hoje eu vou com um pouquinho mais de calma. E aí eu uso esse gancho, tá? Que o gancho é, sem dúvida, a forma mais fácil de fazer essa técnica. Eu uso um PDS-1 para suturar. E aí a gente dá, em média, 2 pontos, tá? Quando uma lesão grande como essa, um pouco maior, você precisa, às vezes, dar 3 pontos. Esse menisco pela frente, você puxa, ele vem ali 1, 2 milímetros. Ele parece que está firme, mas no exame clínico eu costumo fazer o laquímetro em todos os meus pacientes e um LCA normal ele tem 9, 10 milímetros de translação. Quando tem 11, 12, que você vai, bate o olho na ressonância e não tem lesão meniscal, tem rampa. Então, assim, é muito característico. Eu não percebo muita instabilidade rotacional na rampa, mas eu percebo uma translação aumentada. E aí a gente dá esses pontos, o potencial de cicatrização dessa lesão é muito alto. Cadê? E esse colega também do Santigroup, o Mathieu, ele fez um trabalho com 248 lesões em rampa, dos quais só 7% dessas lesões falharam, porque elas são periféricas, potencial de cicatrização muito grande. Só que alguns casos ele fez com fast fix. Porque se você tem a tipo 2, tipo 3, tipo 4, que você tem uma borda de menisco, é possível fazer com o dispositivo all inside. Eu falei fast fix, mas pode ser qualquer um outro. E observou que quando ele fez com gancho, você teve 5 vezes menos falha do que quando você fez com fast fix. Então, o gancho parece ser a melhor opção, de fato, para essas suturas. E aqui é o trabalho mostrando que o gancho falha mais. Quando você se depara com as lesões meniscais laterais, você tem que suturar ela independente do dispositivo. Faltou botar um Scorpion aí, ou um outro similar, né? o da Smith Nephew, mas você tem que sempre ter na mão um desses dispositivos para suturar o menisco lateral, porque a meniscectomia lateral é uma tragédia, né? Esse estudo do Hervé com a Nezar, que é um colega também faz parte do Santigroup, ele é de Dubai, em 2018, mas eu já faço isso há um pouco mais de tempo, mas a gente não publicou, ele foi mais precoce.
e aí a gente estrutura a lesão meniscal lateral no tendão do poplíteo. Isso ajuda muito a estabilizar, tá? Algumas lesões que muitas vezes é impossível você fixar, porque tem o hiato poplíteo e você não tem um local de fixação. Aqui é um caso de falha de lesão de menisco lateral, em que você vai fazer uma ressutura, né? Foi feito o sistema All Inside, né, com Fast Fix, e ele falhou, então foi feita uma nova sutura. Nesse caso, a opção que começou foi de fora para dentro. Como falei, é uma opção assim, espetacular. Você consegue dar vários pontos em posições diferentes, em locais diferentes. Sempre na frente do tendão do poplíteo, é muito segura essa sutura. E com o mesmo dispositivo em gancho que você usa para suturar a rampa, você também consegue dar vários pontos nessa parte menisco-capsular, principalmente do menisco lateral. E a dica é o seguinte: o gancho que sutura o menisco direito é o gancho esquerdo. É o contrário, tá? Para na hora da cirurgia você não se enganar. E aí acabou a sutura, mas ainda pode ser dado 2 pontos embaixo do menisco, talvez um em cima, no tendão do poplíteo, e estabilizar aquela falha de menisco lateral, que nunca deve ser ressecado o menisco lateral. E eu gosto muito dessas suturas all inside para a parte mais posterior do menisco lateral. Você dá 1 pontinho ou 2, eu acho que a principal indicação é quando você rompe nessa parte amarela. Para all inside, para mim a melhor indicação é essa lesão aí nesse local. Hoje tem novos dispositivos, né, como o Fast Fix Flex. Eu não tenho conflito de interesse com nenhuma empresa, eu falei de várias. Eu acho que você tem que falar o que é bom de cada uma. E você consegue agora, com esse novo dispositivo, abordar a parte mais anterior do menisco, ajudando bastante em algumas situações, e você consegue angular ele, permitindo muito recurso, né? E a meniscectomia lateral, eu não posso insistir nesse assunto, porque ela é uma tragédia para o joelho. Aqui é um paciente que fez uma artroscopia, ele evoluiu com uma condrólise muito precoce, uma meniscectomia pequena, parcial, e olha o dano cartilaginoso que vocês vão ver agora no fêmur, um buraco, pouco tempo depois da cirurgia. Então a meniscectomia lateral, mesmo parcial, ela é danosa, ela é desastrosa, e esse estudo do Bertrand mostrou que em 5 a 6 anos, todos os pacientes com meniscectomia lateral tinham Albach, Kellgren-Lawrence 3 e 4, com 6 anos, né? E os atletas profissionais que ele operou, todos com 5 anos, encerraram a carreira. Então, é uma lesão que você não pode remover. Você tem que suturar. Lesões complexas de menisco, eu tenho utilizado esse dispositivo, que é um gancho para sutura, e eu faço uma cerclagem. Aquelas lesões horizontais complexas, você amarra ela que nem um envelope, faz uma cerclagem, se necessário você completa com pontos all inside e dá um resultado muito bom. O pós-operatório, vou passar bem rápido. Geralmente, eu sou um pouco conservador, eu não dou carga precoce, eu seguro de 2 a 6 semanas os pacientes, 6 semanas lesões radiais, a maioria 2, 3 semanas, e eu limito apenas a flexão em até 90 graus. Uma lesão pequena, mais estável, eu permito sim carga parcial por 1 a 2 semanas, mas com muletas, nunca sem carga. As complicações das suturas, para mim, a mais prevalente é a hemartrose, e a lesão do nervo safeno é uma lesão que ocorre em 1,8% das lesões em rampa e 2,5% das suturas de dentro para fora. A dica é apagar a luz sem cirúrgico, botar a lâmpada do artroscópio e procurar a safena e fugir dela. Então, como conclusão, quando suturar, sempre que possível, os melhores resultados são com a sutura de menisco do que a meniscectomia. A localização é determinante, o perfil do paciente também é importante, o ter material adequado, ter habilidade cirúrgica, que às vezes não é tão simples, e sempre que possível você tem que salvar o menisco. Lembre, sutura de menisco leva a menos artrose, bons resultados, melhor resultado para o paciente e para o LCA. O menisco lateral você tem que suturar todas, e a meniscectomia, se você for fazer apenas no menisco degenerativo ou que você não consiga realizar essa sutura. Era isso. Obrigado.